Olá, está no ar mais um Direito Sem Fronteiras. Hoje falamos do vai e vem nas negociações para o acordo entre o Mercosul e a União Europeia. Em tese, a primeira parte do acordo foi finalizada lá em 2019, mas 5 anos depois, nada foi colocado em prática. Nós queremos discutir, esse acordo ainda é possível? Em que termos? Para o Brasil, vale a pena as pequenas concessões europeias ao agronegócio? A economia brasileira deve abrir mão de se reindustrializar? Deve aceitar restrições à atuação das empresas estatais nacionais? Deve aceitar imposições na área ambiental? Os agricultores franceses estão nas ruas por vários motivos internos, mas também externos. Eles não querem abertura de mercado para concorrentes competitivos de países com uma agricultura mais moderna, como o Brasil. Já os industriais de outros países europeus, principalmente os alemães, querem muito o acordo com o Mercosul. É que perderam boa parte do mercado internacional para os chineses e querem garantir algum naco do mercado sul-americano. Para isso, impõem regras que beneficiam as exportações deles em setores altamente competitivos e que, no sentido inverso, podem amarrar projetos de reindustrialização, como o do Brasil. O governo brasileiro resiste nas duas frentes e parece não ter pressa nenhuma em concluir negociações nos termos de hoje da Europa. Para falar deste assunto, eu converso agora ao vivo com João Amorim, professor de Direito Internacional na Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp. Converso também com Jorge Fontoura, advogado, professor, doutor em Direito Internacional, ex-presidente do Tribunal Permanente de Revisão do Mercosul. Muito obrigado a vocês dois pela participação aqui no Direito Sem Fronteiras. Eu começo com uma pergunta para o professor Jorge Fontoura. Professor, o senhor tem uma larga experiência nesse assunto, por isso eu lhe peço que o senhor abra o programa nos ajudando a compreender esse processo, esse longo processo de 25 anos. Depois de tanto tempo, o que aconteceu exatamente? Começou lá, na década de 1990, ainda no governo Fernando Henrique Cardoso, não é isso? Perfeitamente. Eu gostaria de agradecer o convite de participar desse prestigioso programa, retornar, porque, de certa forma, eu já participei de muitos outros direitos sem fronteira, saudar o professor João e dizer que se trata de um tema dos mais interessantes do atual momento, não apenas para a imprensa, mas para a academia, e nós verificamos que o debate é feito também com uma impregnação política que dificulta, primeiro, a definição dos grandes temas que estão em jogo e depois uma compreensão de quais poderiam ser os caminhos a serem seguidos. Dizer que se trata do maior acordo já celebrado, a potencialidade de se fazer um acordo mega, de uma abrangência mega extraordinária, no sentido de envolver 780 milhões de habitantes, 27 países europeus, 4 países latino-americanos, envolvendo 25% do PIB, das grandes riquezas existentes no mundo, o que demonstra que, para o Brasil, isso significaria, sem nenhum exagero, uma nova reabertura dos portos, fazendo menção a esse importante feito histórico que todos nós conhecemos. Mas, especificamente, o tratado, ele decorreu da inércia dos fatos, porque eram os dois blocos econômicos que tinham personalidade jurídica internacional. Interessante em termos de técnica de direito internacional, é que esse tratado é um tratado bilateral, embora envolva os 27 países da União Europeia, os 4 países do Mercosul. É um tratado que tem duas partes, dois blocos econômicos. E isso, claro, dificulta enormemente a negociação, a fase da negociação, que é sempre a mais difícil no tratado, porque são muitas opiniões,
muitas ideias que se sobrepõem, se justapõem, que conflitam, até se chegar ao denominador comum, que é o texto do tratado. Nos anos de 1990, como foi bem precisado na abertura do programa, o primeiro approach, depois anos em que se debateu a falsa ideia de que a América Latina proveria a Europa com commodities e que a Europa proveria a América Latina com bens industriais. Nós sabemos que hoje a complexidade das cadeias de produção, o desenvolvimento das economias, principalmente da América Latina, mudam muito esse cenário. A economia latino-americana, não vamos falar da brasileira, seria o Mercosul que estaria em jogo, põe no mercado europeu hoje aviões. Nós temos aviões da Embraer que já estão nos países da União Europeia, quebrando essa ideia inicial, essa falsa ideia de que seria um cotejo de commodities e bens industriais. Bem, nós tivemos como grande momento desse tratado o final das negociações que foram feitas no verão europeu de 2019, onde se chegou a um denominador comum. E, a partir dali, se pensou que tudo estava resolvido. Curiosamente, foi o governo francês, com o mesmo presidente, sem que tivesse havido uma mudança de família política, uma nova eleição, um novo partido ou algo assim, que mudou de ideia, que percebeu que as coisas mudaram rapidamente e que, diante de grandes dificuldades que existem ao nosso derredor, aí no futuro imediato do tempo, as questões europeias, a complexidade das questões europeias, a complexidade das questões latino-americanas, as eleições argentinas, todo esse mundo novo que vem à nossa frente, seria necessário que se voltasse a negociar aquilo que já foi negociado, ao acordo que já se chegou, lamentando que isso ocorra em um momento em que o mundo precisa tanto de grandes aportes, de grandes influxos, como seria esse tratado. É muito dinheiro que está em jogo, são muitos interesses que estão em jogo. Não é apenas a questão do agronegócio, a questão da economia ou do dinheiro, é a questão da política também, a questão multipolar, a importância de um bloco econômico, o que significaria isso para o mundo. Lembrando que os blocos econômicos surgiram diante dos perigos que ocorriam no segundo pós-guerra, surgiram para superar aquelas tragédias que ocorreram na Segunda Guerra Mundial, os 55 milhões de mortos, e que, se hoje não estamos em um momento tão trágico, também temos muita necessidade de aportes, como são os blocos econômicos e como essa grande zona de livre comércio, como eu disse, envolvendo tantos países, os países mais importantes da Europa, da América Latina, isso o que representaria para uma geopolítica mundial, para uma reposição, para um repensamento. Basicamente é isso. Eu gostaria de ouvir o professor João. Professor, onde é que pega neste momento? Aquele diagnóstico mostrado é um caminho para a gente entender? O que o senhor acrescentaria? Olá, Guilherme. Olá, professor Jorge. É um prazer estar aqui com vocês e me dirigindo à nossa audiência em companhia tão honrosa. Sem dúvida alguma, eu acho que a reportagem mostrou uma realidade, um dos pontos mais importantes dessa questão extremamente complexa, como referida pelo professor Jorge. E, em primeiro lugar, nós não podemos nos esquecer que 7 países da União Europeia terão eleições ainda neste primeiro semestre. E, além disso, nós teremos no meio do ano as eleições para o Parlamento Europeu, ou seja, temas como a proteção de setores econômicos, temas como migração, estão na agenda do momento, sem contar os diversos interesses por trás da questão envolvendo o acordo do Mercosul-União Europeia. Nós estamos falando de um acordo de parceria comercial que, em relação ao Mercosul, a União Europeia é o segundo principal parceiro comercial do Mercosul hoje. O Mercosul é o 8º parceiro comercial da União Europeia.
Nós estamos falando de uma relação comercial entre os dois blocos que só no ano de 2018, ou seja, um ano antes da conclusão das negociações, movimentou 100 bilhões de dólares. Então, nós temos aí um cenário extremamente complexo, agravado por uma série de questões de natureza geopolítica que assolam o planeta. Nós temos hoje a discussão sobre as questões climáticas, sobre a pegada ecológica, sobre o impacto ambiental. Nós temos a repercussão disso em medidas tanto do lado europeu quanto do lado do Mercosul, né? E nós não podemos esquecer a força política de determinados setores. Com relação aos agricultores, só para termos uma ideia, dos 15 países que já tiveram manifestações massivas de agricultores paralisando o trânsito, paralisando o escoamento de mercadorias, protestando pela manutenção de subsídios, pela manutenção do protecionismo, pela reserva do seu nicho de mercado, só na França o setor agropecuário é uma força política tão forte que consegue reunir organizações e entidades que vão desde organismos ligados à via campesina, que é de esquerda, até organismos da extrema-direita. Tamanha é a força política e tamanho é o alcance político desse setor num país como a França. Então, as declarações do presidente Macron não tem nada de ufanistas, não tem nada de preconceituosas com relação a latino-americanos ou a sul-americanos, etc. Não, é um jogo político de interesses econômicos fortíssimos, poderosíssimos, né? E que envolvem mudanças de paradigmas. A gente não pode esquecer que a questão climática é uma questão primordial, né? E hoje, nas duas pontas do acordo, sobretudo no Mercosul e principalmente o Brasil, é o único país dos dois lados do acordo que consegue colocar em qualquer mercado produtos de baixo carbono, de baixa emissão de carbono, seja através da matriz energética, seja através do acesso cada vez mais regulamentado, cada vez mais monitorado de matérias-primas. Então, eu acho que a questão ela tem que ser analisada sob o ponto de vista geopolítico, sob o ponto de vista dos interesses, sim, mas diante desse cenário de múltiplos fatores e de complexidade elevada que permeia a questão do acordo Mercosul-União Europeia. Professor Jorge, diante de tantas posições conflitantes, interesses poderosos envolvidos, diante desse histórico de 25 anos, é verdade que processos históricos não se resolvem da noite para o dia. Grandes decisões como essas não surgem assim de repente. São negociadas mesmo, é preciso paciência, mas são 25 anos. Diante de tudo isso, o senhor acha que o acordo Mercosul-União Europeia tem futuro, ainda pode vingar? Mas eu vou pedir que o senhor responda daqui a pouquinho, logo depois do intervalo. O Direito Sem Fronteiras faz uma breve pausa e volta já já. O Direito Sem Fronteiras está de volta. Hoje falamos do acordo entre o Mercosul e a União Europeia. Esse acordo ainda é possível? Em que termos? Vale a pena para o Brasil? Os nossos entrevistados são João Amorim, professor de Direito Internacional na Universidade Federal de São Paulo, Unifesp, e também Jorge Fontoura, advogado, professor, doutor em Direito Internacional, ex-presidente do Tribunal Permanente de Revisão do Mercosul. Professor Jorge, no bloco anterior eu deixei uma questão no ar para o senhor abordar agora. É justamente sobre essa viabilidade desse acordo. Depois de 25 anos, tantos momentos em que parecia que ia, de repente não foi, diante de tantos conflitos de interesse, é possível viabilizar esse acordo? Bem, conforme o professor João bem ressaltou, há uma grande dinâmica eleitoral no futuro próximo da Europa. Claro que, em princípio, eu acredito que as pessoas bem informadas, que têm um conhecimento histórico dos blocos econômicos, da história da Europa, sabem que isso será inexorável. Eu acredito que em um momento irá ocorrer. E temos ainda uma eleição bem complexa, que é a eleição para o Parlamento Europeu no mês de junho próximo, já daqui a algumas semanas. E esses temas de comércio internacional dizem muito respeito ao debate eleitoral. Por quê? Porque isso chega ao supermercado, que é o grande laboratório das pesquisas
de opinião, da busca do eleitorado, do eleitorado indeciso. E quando nós falamos de abertura comercial, lancetamos muitas feridas da história recente da Europa. Nunca vamos esquecer que a Europa é uma história construída sobre a fome. A fome esteve sempre ao lado dos grandes momentos que marcaram o processo de evolução política do velho continente. A questão alimentar na Europa é direito público, não é direito privado, não é comércio, não é apenas comércio, é uma questão de Estado. Então, nós estamos diretamente enfrentando um tema muito complexo. Porém, Guilherme, eu acho que o dinheiro faz milagres. O volume de dinheiro que está em volta disso, o que representaria os estudos de econometria que já projetam quais seriam os imensos lucros de muitos setores, não apenas analisando a questão agrícola, como isso seria um choque de evolução, um choque de resposta à sociedade, aos eleitores, aos consumidores, como seria também uma resposta política às agruras do mundo, às questões de segurança coletiva que nós enfrentamos, as questões de segurança alimentar. Tudo isso me faz ainda ser otimista. Também temos a questão Pois não, pode concluir seu raciocínio. Da América do Sul, e mais especificamente do Mercosul, que é a eleição argentina. Existe uma grande incógnita, o que a democracia argentina iria fazer no seu comércio internacional diante desse novo momento republicano que vive. A ideia fulcral é saber se o livre comércio ainda é um valor apreciado no grande debate político. Se o livre comércio está na voga ou se perdeu espaço histórico e, afinal, não é mais algo que consiga emocionar, que consiga comprometer, vincular os partidos políticos, o discurso político e levar à vitória eleitoral sem que grandes setores ideológicos se sintam mal postos, porque a ideia do nacionalismo ela está presente hoje e nós sabemos como ela é um apelo forte nos momentos eleitorais. Guilherme, eu sou otimista, o dinheiro faz milagres. O professor concorda, é inexorável esse acordo em algum momento, e eu gostaria de, inclusive, lembrar essa questão levantada pelo professor. O resultado da eleição recente na Argentina, de alguma forma, compromete isso tudo? Olha, Guilherme, eu concordo com o professor Jorge de que realmente dinheiro faz milagres. E é óbvio que, em meio a todos os movimentos e jogos e movimentações políticas e tentativa de se acomodar aos mais diversos interesses políticos dos mais diversos grupos num processo eleitoral, em algum momento esse acordo vai sair, até porque nós já tivemos na história, nesses 25 anos de formação e de negociação, nós já tivemos a morte decretada desse acordo diversas vezes, né? E o acordo segue aí sendo negociado e sendo defendido, né? E após a passagem desses períodos eleitorais, eu acho que a questão se centra nos benefícios econômicos e na questão econômica e financeira. A Europa é um continente que atravessa uma crise energética enorme. Seu principal motor econômico, que é a Alemanha, está em recessão há 2 anos. A Alemanha, nos próximos 10 anos, precisa gerar 7 milhões de postos de trabalho novos. O Deutsche Bank soltou uma avaliação recentemente de que provavelmente em 2024 o PIB da Alemanha vai retroceder 0,2%. Né? Então, você tem interesses econômicos, interesses muito pesados, muito fortes nas duas pontas do acordo. E a gente não pode esquecer que, justamente, as opções econômicas da Europa não são tão pródigas e tão diversas como foram há 15, 20 anos atrás. Né? O euro vem perdendo espaço, nós temos aí a disputa entre a hegemonia das potências ocidentais econômicas com a China, né? Toda essa discussão comercial ela gira em torno de um redesenho global.
do predomínio, você tem a possibilidade, inclusive, da China aumentar a sua investida na substituição de moeda, na substituição de câmbio, né, tirando o dólar, tirando o euro da equação. Então, eu acredito sim que em algum momento, ainda esse ano, as negociações vão voltar a fluir. Bruxelas vai tirar essa declaração de que não vai celebrar o acordo, né? Nós temos muitos interesses, já volto a dizer, nós temos muitos interesses envolvidos nesse acordo, e é um volume de dinheiro muito grande. Nós estamos falando de, por exemplo, 855 mil empregos diretos na União Europeia, dependentes apenas das exportações de produtos para o Brasil, que dirá para o Mercosul. Nenhum político consegue pagar uma conta dessa ou bancar uma conta dessa eleitoralmente apenas para atender determinados setores ou 2 ou 3 setores. Né? O Mercosul tem ativos ambientais, tem ativos econômicos, tem ativos industriais. Nós temos aqui no Brasil e na Argentina a questão do nitrogênio verde, que é um grande ativo que nós temos e estamos desenvolvendo esse ano. E com relação à Argentina, com relação ao governo Milei, lá em Minas Gerais, nós costumamos dizer o seguinte: não adianta roncar grosso para depois ter que piar fino. As bravatas do presidente Milei, com todo respeito, e eu adoro a Argentina, acho que os nossos irmãos argentinos vão conseguir, né, sair da crise econômica em que estão, né? Principalmente, mais uma razão para que o acordo do Mercosul seja bem negociado e bem implementado. Professor. Né? Mas, diga. Sim, complete sua frase e em seguida eu faço a pergunta. Não, só para completar, eu não acredito que as bravatas do presidente Milei sejam levadas adiante, justamente porque existem interesses muito maiores do que qualquer mandato presidencial envolvidos em torno desse acordo. Professor Jorge, para o Brasil, nos termos em que as coisas estão colocadas, é um bom negócio ou precisa melhorar muito ainda? Em que termos? Mas eu peço que o senhor me responda em 2 minutos, porque nós temos 4 para o final do programa. 2 seus e 2 do professor João. Por favor, para o Brasil é um bom negócio? Pois não, eu imaginava que haveria uma interrupção. Não, na verdade, é um extraordinário acordo para o Brasil, como é também para a Europa. O tratado é bom porque é bom para as duas partes, para todos os países envolvidos. Haverá uma projeção de otimismo, para que as pessoas entendam de maneira mais simples. Eu tenho a certa impressão que às vezes não se consegue entender o que significa o acquis communautaire, como dizem os europeus, o derramamento, quando os impostos de exportação desaparecem. Nós estamos falando de um comércio bilateral entre a Europa e os países do Mercosul que pretendem abolir 90% dos seus impostos aduaneiros. Ou seja, nós teremos acesso aos produtos com maior qualidade e por menor preço. Nós, que eu digo, todos os partícipes do tratado. Isso interessa a todos. O professor João bem precisou. É um produto político extraordinário, porque só tem boas notícias para dar. Então, isso também alimenta o meu otimismo e brevemente, também lembrar que essa ideia de que a França é o obstáculo, essa é uma ideia absolutamente passageira que está vinculada ao momento eleitoral europeu. E não apenas francês, mas europeu de maneira geral. Lembrar que a França é a grande fiadora da ideia do bloco econômico da integração regional. Quando nós falamos que a Europa surgiu do Tratado de Roma, na verdade não é bem assim. A Europa surge do Tratado de Paris. É uma reescritura da história sobre os escombros da Segunda Guerra Mundial, emulado pela inteligência francesa. E o grande Brasil? nome foi o Jean Monnet, que é um ídolo, um vulto histórico da França, e que, se hoje estivesse vivo, provavelmente estaria envergonhado por todos esses milindres e essas dificuldades que nós estamos enfrentando. Professor João, e o Brasil, nos termos atuais, deveria assinar o acordo? E para onde vai o Brasil? Iriam os outros parceiros do Mercosul ou não? Nos termos negociados em 2019, sim.
Nos termos da side letter apresentada no ano passado por alguns países europeus com relação à questão de comércio e desenvolvimento sustentável, não, né? Ou seja, os termos propostos na side letter são inaceitáveis, mas eu continuo defendendo que o acordo é benéfico para o Brasil em diversas dimensões, não apenas para o agronegócio. Agronegócio esse que também tem que se adequar às normas, à normativa ambiental de modo integral, né? Nós temos uma parcela pequena do agronegócio que acaba tendo maior visibilidade por conta das críticas e por conta dos males que causa, né? Mas ele também precisa se adequar à questão de respeito a direitos humanos e normas ambientais, mas também com relação à industrialização, com relação à repercussão positiva desse acordo para a reindustrialização do Brasil. A CNI, a Confederação Nacional da Indústria, aponta que para cada $1 bilhão comercializado com a União Europeia, são gerados em torno de 21 mil empregos diretos no Brasil. Bem, enquanto com a China, que é enquanto que com a China, com o nosso principal parceiro agrícola, são 15 mil, ou seja, geram-se menos empregos. Então, o spillover, né, o desdobramento das ações desse acordo são extremamente positivas e eu acho que também para os nossos parceiros do Mercosul. Bem, chegamos ao fim da nossa entrevista. Eu agradeço muito a participação de vocês dois, a participação de João Amorim, professor de Direito Internacional na Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp, e também de Jorge Fontoura, advogado, professor, doutor em Direito Internacional, ex-presidente do Tribunal Permanente de Revisão do Mercosul. Muito obrigado, portanto. E muito obrigado, claro, a você que nos acompanhou. Não deixe de seguir a nossa programação no site da TV Justiça. Nós estamos no YouTube, Instagram, Twitter, Spotify. É só digitar lá, @Rádio e TV Justiça, que você encontra o nosso conteúdo. Até o próximo programa.